Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa nossa videoaula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre Immanuel Kant. Nós vamos falar sobre um aspecto de Immanuel Kant que é o criticismo, né? E além disso, tem outro fator muito importante também, né, que você deve sempre estudar com carinho, que é a ética kantiana. Kant se destacou muito, né, nesses dois aspectos quando ele escreveu a Crítica da Razão Pura, que é o que nós vamos tratar nessa aula, mas ele também tem muitas coisas importantes aí escritas sobre a questão da ética. Mas na aula de hoje vamos ficar aí com a questão da crítica da razão pura, né, o criticismo kantiano, tá certo? Bom, o criticismo, essa ideia, né, para nós entendermos melhor, é importante entender qual foi a época que o Kant viveu. O Kant ele viveu principalmente aí no século XVIII. E o século XVIII, se eu pegar aqui ó, o contexto, eu montei aqui um quadrinho de anotações para vocês, né? E o século XVIII era dividido entre o racionalismo, né, o racionalismo de Descartes, o racionalismo cartesiano, e o empirismo de Locke, né? John Locke, Bacon e assim por diante, né? Nós temos aí que lembrar também o seguinte: o racionalismo, em síntese, ele parte de que o conhecimento vem da razão, enquanto o empirismo acredita que o conhecimento, até mesmo a ideia de verdade, vem da experiência, certo? Havia uma briga muito grande. E o que o Kant fez? De uma forma muito louvável, muito interessante, Immanuel Kant tentou conciliar as duas. Então, eu costumo dizer assim, né, que o racionalismo é uma tese, o empirismo é uma antítese. E o criticismo de Kant é a síntese. Não é? E não sou só eu quem digo isso, não é uma criação minha, mas é uma forma de você entender que o Kant sintetizou realmente essas duas vertentes tão opostas e tão diferentes de conceber a vida, a razão, a verdade, as coisas, os nômenos e assim por diante. Não é? Veja bem, Kant também sofreu uma influência importante de David Hume. Ele fala que David Hume o fez despertar do sono metafísico. Também tem uma influência de Isaac Newton aí no pensamento dele. Mas é importante entender que o que Kant faz é nos trazer uma dialética transcendental. Né? Por que transcendental? Porque ele vai passar, né, por cima dessa diferença, dessa oposição, para criar uma nova ideia. Isso é muito importante. Vamos, enfim, a essas ideias do criticismo. Primeiro, o conhecimento existe a priori e existe a posteriori. Então, veja, ele começa a unir o racionalismo e o empirismo. O que significa dizer que o conhecimento ele existe a priori? Nós nascemos com ele. O conhecimento a priori é puro, é universal e é necessário. Então, nós nascemos com essas estruturas, tá? E também existe o conhecimento a posteriori, que é aquele que origina-se da nossa experiência, do nosso contato, da nossa vivência com o mundo. Então, daquilo que nós experimentamos. Isso é pessoal, isso é particular e contingente, como eu coloquei no resumo para vocês. Chamo de resumo, mas veja que tem bastante anotação, porque é uma ideia muito rica. Né? O criticismo de Kant ele vai mudar realmente, ele é até chamado de nova revolução coperniana, né? Porque ele estudou muito a questão do Copérnico, a visão, inclusive Kant foi professor da área de geografia também, né? no no início da carreira. Então ele faz essa visão, ele mistura, olha só, ele concilia, ele cria um diálogo entre o que é considerado racional e o que é considerado empírico, a partir do conhecimento a priori e do conhecimento a posteriori. Outra coisa importante é que o criticismo traz aí para nós a seguinte ideia: nós nunca vemos o mundo real, mas vemos o que nossa razão cria. Aí entra a ideia do fenômeno, né? A relação entre o nômeno, o objeto e o sujeito. Vou dar um exemplo: a caneta. Né? A caneta é um objeto e o sujeito. O Kant vai dizer, então, que quando eu olho para essa caneta, o que eu entendo dela depende de dois fatores: do meu conhecimento a priori, ou seja, da razão que nasceu comigo, das minhas estruturas racionais, mas também da minha experiência de vida, como eu
né, vivi, vai influenciar em como eu percebo, como eu entendo essa caneta, que pode ser diferente da percepção que você tem dela. Dando um outro exemplo, quando duas pessoas são colocadas em frente a uma mesma obra de arte, existe ali, né, dentro de cada uma delas, uma razão, né, um conhecimento a priori, mas também existe uma experiência de vida. Então, imagine uma professora de arte, né, observando aquele quadro, e um leigo que nunca se dedicou a esse tipo de conhecimento. Então, o fenômeno em si, a forma como a razão nos traz o mundo é diferente. Então, olha só, nunca vemos o mundo real, nós vemos o que a nossa razão cria. Nós entendemos os fenômenos de acordo com os nossos conhecimentos a priori e também a posteriori. Então, veja, está misturando as duas coisas. Podemos chamar isso de lente ou óculos da razão. Cada um tem a sua lente, cada um tem o seu óculos, cada um tem a sua vivência, certo? Muito bem. Outra questão importante, nem toda dúvida é válida. Se você pegar o racionalismo puro, vai dizer que a dúvida é o que importa. E no caso do Kant, ele vai dizer, não, nem toda dúvida é válida. Nós podemos dizer que ele está discutindo a relevância científica de algumas coisas. Por exemplo, nós não precisamos, né, pensando como Kant, nós não precisamos ficar tentando explicar Deus. Não, nós temos que explicar aquilo que é mais relevante, segundo ele, cientificamente. Não que Deus não seja relevante, mas no sentido de explicá-lo é muito complexo e talvez desnecessário. Então, nem toda dúvida é válida. Pode ser importante, mas pode não ser válida de ser discutida. Entende a diferença da importância para a validade? Outra coisa, são os objetos que se adaptam ao conhecimento. Por quê? Porque existe uma lente. Nós enxergamos, né, o nômeno, o objeto, a partir das nossas experiências e a partir da nossa razão. Nem só de uma e nem só de outra. Certo? Mais uma questão importante, olha só. Ele acaba criando aí o que a gente pode chamar de teoria dos juízos. O que são juízos para o Kant? Juízos para o Kant são formas de conhecimento. E aí nós temos juízo analítico, juízo sintético a priori, podemos até falar num juízo estético, embora... De uma outra forma, podemos falar que o criticismo é um meio termo entre o dogmatismo e o ceticismo. Kant tenta superar o racionalismo dogmático ao criar essas ideias que nós acabamos de ver. Podemos dizer também que o criticismo de Kant está colocando em xeque aí a ideia do utilitarismo de Jeremy Bentham, né? Que coloca a lógica pura, a razão pura acima de tudo. Quando ele faz a crítica à razão pura, ele também está criticando aí o utilitarismo de Bentham. Por fim, podemos falar que Kant colocou em xeque, colocou em discussão a própria razão. Ele colocou em discussão a própria razão, criando o que a gente pode chamar aí de uma filosofia transcendental, que tenta misturar as questões sensíveis do ser humano, as questões mais empíricas de Bacon e de John Locke, com as questões mais racionais de Descartes. Então, isso foi muito rico, foi muito útil e até hoje traz aí influências muito importantes para a filosofia. Tá certo? Espero que você tenha entendido. Lembrando que há um outro conceito de Kant muito importante, que é a questão da ética kantiana, mas isso será visto em outro momento. Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.